Periscópio, o podcast do curso de Publicidade e Propaganda da Unimep. A trajetória da propaganda em Piracicaba e região, contada por quem faz parte dessa história. Boa noite, galera! Está começando o 15º episódio do Periscópio da Unimep. E hoje é o primeiro episódio da segunda temporada. Quem comanda aqui é a Agência Yellow, onde eu, Thiago, juntamente com Laír. E aí, galera, beleza? Gabriel. Boa noite a todos, tudo bom? Matheus. Boa noite. E Fredera, o Mito. Fala, galera! Hoje nosso entrevistado é Thiago D'Angelo. Fala aí, galera, boa noite. Seja bem-vindo, meu querido. Obrigado pelo convite. Valeu. Publicitário que já trabalhou como diretor de arte na agência de publicidade Arshot, focada no mercado imobiliário. Posteriormente, foi para o terceiro setor, onde através de startups que prezam por devolutivas sociais verdadeiras. Tiagão, para começar, faça um breve relato da sua época de estudante para a gente. Bom, galera, agradeço o convite, professor Fabiano, da agência Yellow aí, comandando mais esse periscópio. Bom, para mim é, assim, muito legal voltar aqui na universidade, né, entrar aqui no estúdio, bater um flashback de várias coisas bacanas que aqui aconteceram. Eu tive aqui entre 2002 e 2006, cursando o curso de Publicidade e Propaganda, né? Enfim, tenho várias memórias legais daqui, em especial das campanhas do Pro7, do Projex, foram coisas legais que aconteceram. Daqui saíram amizades muito legais, tenho essas amizades guardadas até hoje. São pessoas que a gente ainda se relaciona, se encontra. Enfim, acho que em questão da formação enquanto pessoa, isso aqui contribuiu muito para mim e eu fico muito honrado de estar aqui hoje também, conversando com vocês. Maravilha. Você acha que o seu maior aprendizado foi aqui ou na prática? Olha, eu acho que a prática, lógico, ela traz alguns choques, né? A realidade traz alguns choques de coisas que você não encontraria na graduação, mas acho que a base sólida da graduação, e ser bem orientado, né? Você não pular algumas etapas, alguns passos, é muito importante. Acho que você aproveitar bem o que cada semestre tem a oferecer, seja um semestre que é mais teórico, sejam esses semestres que vão chegando para o fim, né, são mais práticos e todo mundo tem uma ansiedade pelos práticos, mas eu me lembro ainda que os teóricos hoje, né, trabalhando assim mais com o social, faz todo um sentido, né, na hora de você pautar o que você está trabalhando, qual é o seu público, enfim. Acho que é lógico que o mercado de trabalho ele vai ser para sempre depois, né? A faculdade acaba, a graduação acaba e você vai ter uma realidade muito maior do que apenas os 4 anos. Mas, assim, dou todo o valor também para esses 4 anos, né? Maravilha. E a maior dificuldade que você encontrou aqui? A maior dificuldade acho que é a vida de universitária, né, meu? Tipo, pouca grana, vim de outra cidade, morar aí e tal. Montei uma república com os amigos e, enfim, tem algumas limitações, talvez sejam financeiras mas você também aprende a controlar o seu orçamento, coisa que você não fazia quando você estava acostumado com sucrilhos no prato em casa. E, assim, ensina muita coisa para a vida, né? Então, algumas dificuldades é essa coisa da mobilidade, você ter que pegar o ônibus ou carona, orçamento fechado do mês, sabe, o que dava para ser balada, o que dava para comer, e essas coisas, assim, acho que são aprendizados, era uma coisa um pouco mais limitada, mas, assim, não vejo grandes dificuldades. Acho que alguns impasses teóricos, né, coisas que você nunca imaginava em se deparar, foram extremamente elucidativos, assim, para as coisas que a gente vivia na época. Mas acho que é isso. Chegou a passar algum mico aqui, alguma coisa? Pô, mico, cara. Putz, bicho sempre faz alguns micos, né? Não sei, velho.
Creio que não. Assim, lembrar, acho que não. Assim, às vezes alguns trabalhos, né, que a gente não estava preparado para apresentar, e eu sempre gostei de apresentar os trabalhos, sempre gostei de tomar a frente de falar, mas às vezes, hoje eu estava lembrando de algumas coisas que eu talvez gostaria de contar, mas assim, de ser inexperiente, né, enfim, de fazer umas apresentações que eram meio sem pé, sem cabeça, e hoje a gente lembra, assim, dando um pouco de risada, mas acho que faz parte também do aprendizado, né? Que aqui a gente está para aprender, então nada melhor que um bom teste. E quando que foi assim, que você viu e falou, comunicação é meu curso, preciso fazer publicidade, ou não teve, assim, ou é algo de criança, ou foi por escolher um curso mesmo? Eu acho que a decisão, a gente toma essa decisão muito cedo, e isso é complicado, né? Mas eu tinha um pai que era locutor de rádio, e eu, às vezes, passava muitas horas no estúdio com ele quietinho, assim, e ele, assim, tocava um programa de FM, AM também lá em Botucatu, então, assim, eu ficava um pouco acompanhando essa coisa da comunicação e já gostava, né? E eu também gostava muito de desenhar, gostava das artes plásticas, eu acho que isso me rodeou o tempo inteiro na infância, na adolescência, e na hora que eu falei assim, é comunicação que tem que fazer. Assim, mas nunca tive muita dúvida se era para jornalismo, se era para de produção de rádio e TV. Sempre gostei da propaganda, né? Gostei da coisa, eu gostava de promover meus amigos, promover as festas. Vocês podem ver que pela minha camiseta sempre estive envolvido com banda de rock e tal, fazia os cartazes já de festival, essa coisa. Então eu gostava de promover as coisas que eram da minha localidade. Então eu encontrei na propaganda uma coisa que eu pudesse deslanchar nisso, mas não sabia muito bem ainda o que eu queria, assim. Acho que quando eu vim pra cá, eu fui conversar com um publicitário antes de fazer o vestibular, um cara que é formado aqui, e eu falei assim, cara, como é que é isso? Como é que é isso? Vai ter isso, tem esse caminho da agência, pode ir pra São Paulo, vai ser difícil no começo. Então o cara já me cantou umas bolas lá, e eu falei assim, legal, eu acho que a publicidade, eu entrei assim pensando, é um leque grande de coisas que dá pra... Né, eu vou abrir um leque grande de possibilidades e no meio do caminho eu vou tecendo essas conexões e ver o que vai acontecer. E acho que eu estou tecendo até hoje, não tem nada muito certo, assim, né? Eu acho isso interessante de quem trabalha com comunicação. E quando você foi, antes de escolher o curso, como você mexe com design, chegou assim a te ficar a dúvida, faço PP ou faço design gráfico? Você chegou a pensar nisso? Cheguei, né? Na época, alguns amigos estavam indo por esse lado de fazer design industrial na Unesp, em Bauru, tenho amigos de lá. Mas eu achei que ia me limitar muito só na coisa de dirigir arte, enfim, de fazer o layout. Apesar de gostar muito disso, de ser uma coisa que eu faço bastante até hoje, que toma bastante do meu tempo e é legal, mas... Falei assim, eu acho que isso vai afunilar. Então, como eu te disse antes, eu queria abrir um leque, assim, né? Falar, essa coisa de publicitário, né? Eu via, na época, acho que estava efervescendo, 2001 para 2002, essa coisa do marketing político estava ficando cada vez mais forte. Eu falava assim, mas como assim esses caras conseguem marketizar uma coisa que é a política e, enfim, eu falei assim, dá para fazer N coisas. Eu vejo várias pessoas que não são formadas em comunicação que trabalham com a propaganda. Então, eu falei... Acho que é por aí, acho que o leque é abrir, né? Tentar unir todas essas linguagens e ver o que sai disso, né? E durante o curso você fazia algum estágio ou demorou para você trabalhar numa agência, assim, por exemplo? Durante o curso eu fiz um estágio, inclusive a gráfica aqui era a gráfica da Unimep, não sei como é que é hoje, mas eu trabalhei na gráfica, né? Como arte finalista. E isso deu um puta peso, assim, para o que eu faço hoje, assim, de recurso técnico, né? Então, foi legal pra caramba, né? Eu fiquei pouco, eu talvez não tenha ficado muito mais que 7, 8 meses, estava fazendo esse estágio. Depois fui para uma empresa que fabricava software e daí a área deles era chamava Departamento de Internet. E, enfim, fui editar imagens para a internet, posts que se faziam no site, só num site bem estático na época, né? Se eu pensar agora em 2004, os recursos não eram tantos assim, mas
Era uma internet ainda arcaica, né? Então, estagiei nesses locais enfim, mas sempre tive essa coisa de pensar como que era a agência. A gente ficava aqui discutindo, né? Esse formato hoje que vocês fazem, né, de agência, isso diz tudo, né? Trabalhei na agência escola como bolsista monitor. Na época, o professor Camilo, professor Reneus Trindade me orientaram muito. Tem um cartaz aí da terceira mostra acadêmica, que é da minha autoria, tal, pensando na coisa do fruto do trabalho e tal. Então, assim, aproveitei bastante o tempo enquanto estagiário, enquanto bolsista monitor, enquanto aluno, mas tinha essa coisa, né, de querer ir para São Paulo e saber como é que é o epicentro dos negócios. É uma coisa que acho que deve estar um pouco na cabeça de vocês também. E falando sobre São Paulo, negócio assim, naquela época você achava que era melhor o mercado publicitário ou hoje com o avanço do digital, com o crescimento dessas possibilidades, assim? Tem alguma... Ou para você sempre vai existir a criatividade, sempre vai existir a novidade e nunca o mercado vai estar parado? Eu acho difícil a gente cravar que possa estagnar de alguma maneira. Acho que o leque se abriu, né? Empoderou mais gente em fazer divulgação, em fazer comunicação com as ferramentas que tem hoje. Ao mesmo tempo, existem pessoas que mal conhecem essas ferramentas, né, do Facebook, por exemplo, de você fazer um anúncio no Google, de ter uma AdSense, alguma coisa desse tipo. Mas eu acho que os caminhos se abriram para mais gente trabalhar, assim, eu vejo que as coisas se transformam, né? Antes o ilustrador trabalhava de uma maneira, hoje ele trabalha de outra, hoje tem muito mais recurso para você alterar, né? Então, é muito mais dinâmico o trabalho, muito mais exigente também. Enfim, acho que as coisas se transformam um pouco. Não saberia pesar para você se um momento anterior era mais favorável, ou tivesse mais emprego. Não, acho que talvez hoje seja bacana, assim. Eu vejo muito redator hoje tendo que trabalhar com conteúdo. Antes só fazia chamadas, só fazia pequenos folhetos, e hoje não, né? Hoje deu um turbilhão, assim, que as ilhas de criação são mais repletas de diferentes formações, né? Acho bacana isso. E tem algum trabalho, assim, que você se orgulha? O trabalho que você mais se orgulha, assim, ou para você todos os seus trabalhos são especiais? Olha, lógico que tiveram alguns que fizeram assim, que tiveram mais repercussão, talvez, e que as pessoas vieram mais falar, pô, que legal que você que fez isso. Eu me lembro de ter feito na época do Imaflora, que é uma ONG que eu trabalhei aqui, é um anúncio que foi para uma convenção lá do Bill Clinton. Então, o Bill Clinton faz uma convenção, chama uns líderes, né, do mundo inteiro, e ele quer saber de novas propostas, de inovação social. Então, a gente fez um material que acompanhava o secretário executivo nessa viagem, e ele lá tinha um stand, né, que ele tinha essa arte de fundo, e tinha também uns folders que falava sobre a reflexão, né, o que suas escolhas refletem, né? A gente compra madeira, de onde vem essa madeira está fazendo diferença lá na Amazônia, que faz diferença no clima da América do Sul, enfim, né? Então, acho que a repercussão foi muito legal, de ter ido para um lugar distante e de ter trazido, assim, boas notícias depois para a gente, né? De elogios tanto da campanha, mas também de trazer fundos, de trazer mais trabalho para dentro da casa, né? Então, acho que foi bem sucedido. Gosto de lembrar desse caso, assim, que é bem emblemático. Entendi. E, Thiago, agora, voltando, a gente passou, né, seu período de faculdade, seus estágios, agora, pós-faculdade, qual foi o primeiro desafio visto, assim, quando você terminou o curso? Quando eu terminei, daí começou a grande chuva de currículos, né? Disparando currículos por aí, e, enfim, tentando galgar um espaço dentro de uma agência, nem que fosse para fazer uma assistência, coisas pequenas. Eu era um diretor de arte júnior, né? Conhecia pouco do mercado, efetivamente. Então, assim, foi um gap, talvez, assim, de dezembro até fevereiro, que eu fiquei nessa, e muito ansioso, muito preocupado, muito nervoso, às vezes, né, de saber o que ia fazer. E eu me lembro que daí pintou a oportunidade de ir para São Paulo, fazer umas entrevistas.
E eu comecei, na verdade, fazendo uns folhetinhos, assim, cara, umas coisas pequenas, de uma agência pequenininha, era uma house de uma outra agência, uma coisa super pequena. Mas pelo menos foi o momento de eu ir lá para São Paulo e, tipo, saber como pegar um ônibus, um metrô, me virar e arrumar um lugar para morar, com uma república dos amigos também. E nisso depois surgiram outras oportunidades, né? Sabia que não era aquilo que eu ia fazer para sempre e, enfim, queria continuar curioso, continuar buscando outras coisas e até que eu passei 2 anos aí trabalhando com imobiliário na Arshot e aí sim eu pude sentir como é que é uma organização interna de uma agência propriamente. Enfim, era basicamente assim, pô, até aqui eu imaginei o que ia ser. E daí agora, parece que agora tudo é meio novidade, assim, e isso expande a cabeça da gente, né? A gente nunca fica ouvindo sempre as mesmas músicas, né? Vendo as mesmas imagens, né? O que expande o nosso cérebro são as novidades e os desafios. Não, maravilha. Você quer contar mais pra gente do seu novo projeto, Agência Social Design, com foco em pequenos empreendedores? Isso é uma coisa bem recente, que eu pretendo me debruçar mais agora. Assim, continuo, né, sendo empresário, trabalhando para outras agências, trabalho para agência de marketing esportivo, tem uns clientes que eu atendo, dou consultoria, mas eu gostaria de mostrar algumas histórias de algumas pessoas que estão inibidas, né, que a gente não percebe, algumas pessoas que não ficam tão aparentes. E são empreendedores da periferia, gente que não tem assim muita grana para investir em propaganda e nem sente muita vontade de procurar uma agência, sabe? Acho que isso é uma coisa um pouco elitista e, enfim, trabalhando nesse meio social, estando próximo a vários movimentos, entidades, a gente acaba conhecendo muita gente e a gente se sensibiliza com algumas histórias. Então, assim, queria usar desses talentos aí que eu venho cultuando há um tempo para também ajudar um pessoal e mais do que só ajudar é contar algumas histórias, né? Tornar essas pessoas mais visíveis e, enfim, acho que é esse storytelling aí que me motiva, né? Essa coisa da amizade, de atender o cara lá no meio da favela e contar como é que é a vida dele. Acho que isso é bacana e eu pretendo fazer isso com a agente de social design, muito assim, influenciado por as ideias que eu vi lá no Yunus, com Mohamed Yunus, que foi o primeiro cara a falar em negócios sociais, né? O cara falava de um jeito, falava, mas como é que isso pode... Como é que um negócio também pode ajudar a gente, né? Negócio não é só de ganhar dinheiro, assim, a gente fica travado só nessa ideia, né? Então, tentar unir um pouco dessas duas coisas, né? Doar uma parcela do meu tempo, assim, para que assim, outras histórias sejam visíveis. Massa, muito legal o projeto. Inspirou a gente também, quem sabe não fazer algo do tipo, saindo daqui. E se quer deixar alguma dica aqui pra gente? Olha, vocês estão em que semestre mesmo? 7º. 7º, né? Tá. Estamos fazendo o projeto das ONGs agora. Estão fazendo o projeto experimental do 7º semestre. Eu acho que quando eu vim aqui no dia 9 passado, eu fiquei sentindo isso, assim, de que passou muito rápido, assim, e hoje eu consigo ver meus amigos muito pouco daqui, e assim fica aquele desejo de ter aproveitado um pouco mais, assim, de ter usufruído tudo que tinha disponível aqui, e esse tempo mais descontraído, sem tantas amarras, né? A gente vai ter que saber lidar com isso depois, mas... Aqui é uma coisa experimental, despojada, onde a gente tem esse sangue ainda meio adulto, meio adolescente, essa coisa de fazer as coisas acontecer, que às vezes pode vir que o mercado te dê um choque e você perca isso. E acho que isso aqui serve para fortalecer, para deixar isso bem sólido, assim, né? A gente faz exercício de empatia, de conhecer um pouco da realidade do outro, do cliente, entrar um pouco na pele dele. Então, assim, o que eu desejo é que aproveitem muito esse tempo aqui, que esse é um lugar abençoado, um lugar que tem muita história boa para ser contada ainda, né? Então, que aproveitem mesmo esse tempo aqui na universidade, na Metodista, porque para mim
foi muito bacana, tenho muita saudade. Passa rápido, né? Vocês estão vendo que tá acabando, né? Tiago, deixa eu só fazer um acréscimo aqui, só um adendo, na verdade aprofundar um pouco. Na tua percepção, como alguém que trabalha em algo que é relativamente novo, como essa questão do social design e tal, como é que tu avalia essa questão, o futuro disso, né? Dentro dessa perspectiva de economia solidária, tu acha que existe espaço para a propaganda e publicidade crescer dentro dessa perspectiva? Quer dizer, dentro dessa proposta de... Porque a leitura que a gente faz muitas vezes é que o terceiro setor, por exemplo, que seria um setor que seria atendido dentro dessa proposta, é um setor de recursos escassos e que muitas vezes não tem condições de ter uma comunicação organizada, profissionalizada e tal. Só que tu passou por diversos, inclusive o Imaflora, né, na tua carreira, entidades que são ligadas ao terceiro setor, mas que nem por isso abrem mão, né, mesmo muitas vezes com recursos financeiros limitados, não abrem mão de uma comunicação de qualidade, efetiva e tal. Na tua perspectiva, qual é daquilo que tu vê, que tu tem vivenciado, qual é o futuro, né, da comunicação nesse contexto, né, terceiro setor, de movimentos sociais e assim por diante? Tá. Acho que a palavra comunicação é bem emblemática. A gente sai daqui muito publicitário, né? Mercadológico. Mercadológico. E acho que essa coisa de conversar um pouco com a galera que faz jornalismo, né? E cria um ser mais miscigenado, assim, mais interessante, né? Eu acho que a comunicação se vale desses dois talentos um pouco. Eu acho que fica bacana quando esses dois profissionais sabem bater uma bola legal. Então, eu vi isso um pouco no Imaflora, assim, senti que a minha formação estava indo mais para um lado da comunicação, me aprofundando mais no conteúdo e de como comunicar o que uma ONG faz e tal. E eu vejo, assim, que existem, no caso de Imaflora, talvez seja muito bem estruturado, vários funcionários, financiadores bem definidos, contratos muito interessantes, e também tem o pessoal que é muito pequenininho e que, vamos dizer assim, isso é quase que inevitável em empresas pequenas, sejam entidades do terceiro setor, sejam empresas, que alguma pessoa acaba acumulando mais de uma função ali dentro, né? Então, o cara cruza e cabeceia na área, assim, então é uma coisa de louco. E isso, às vezes, acaba deixando um pouco que faça uma comunicação de qualidade, né? Então, a próprio instituto vai vendo que ele vai começando a ficar um pouco para trás, né? Ele vai vendo coisas bacanas que estão saindo, pô, que campanha legal que o cara tá fazendo no Facebook, que crowdfunding legal que esse cara conseguiu gravar, né? Mas como que ele gravou isso? Será que foi ele que pegou a câmera? Não, teve um cara que ajudou, um cara que entende disso, que consome esse tipo de produto. Então, eu vejo assim que as instituições estão buscando cada vez mais se aprimorar, uma vez que essas ferramentas estão mais próximas. Então, o cara consegue fazer uma página, mas às vezes ele emperra no conteúdo, no que ele tem para mostrar e o jeito, a estética não é muito bem definida e tal. Daí ele para pensar, porra, mas não tem o que fazer. Essa pessoa, trabalham 3 pessoas, essa aqui vai ter que fazer 1000 coisas, essa vai ter que fazer 3000. Mas acabam buscando, né, nos publicitários, nos profissionais de comunicação, um approach, uma consultoria, enfim, uma terceira, quarta palavra, né? Eu preciso entrar no jogo e preciso entrar com qualidade também. Então eu vejo uma saída bacana no sentido de a gente estruturar projetos legais para essas entidades e buscar, e ajudar essas entidades a buscar esse financiamento que paguem o nosso trabalho também, né? Não achando que a gente vai fazer tudo porque a gente ama, que a gente quer deixar o mundo mais legal. Lógico, tem a nossa parte também, né? Tem os nossos custos e tudo mais. Então eu vejo assim, a gente consegue enxergar dentro dessas organizações o modo que elas se organizam para tentar propor uma modificação, né? Ou propor alguma sugestão de comunicação, já sabendo mais ou menos de onde vai vir esse fluxo, né, de capital, quem são as grandes entidades que estão querendo apoiar esse tipo de projeto lá dentro. Então, acho que eu vejo muito isso, tem muita gente que me procura para ajudar em campanhas de fundraising, né, que é da onde as entidades sobrevivem, que vai pagar o salário de todo mundo. Então, assim, eu foco nisso. Você tem um cara precisando de
de uma apresentação, ajuda esse cara numa apresentação, sei lá, nem que seja num preço mais módico no primeiro momento, mas que depois isso vai trazer fundos, né? Então, acho que é questão, os financiadores estão aí, estão vamos dizer assim, numa atmosfera, e daí existem os trabalhos, essas pessoas precisam se enxergar, né? E o trabalho da comunicação é essencial nisso. Como é que você vai mostrar para um cara que tem um trabalho super legal aqui em Piracicaba, que ele poderia, né, aplicar, de repente, sei lá, o ICMS dele. Essa é uma das mil coisas. É um trabalho mais de parceria e menos de relação cliente-fornecedor do serviço de comunicação. Eu acho que é aquele exercício de empatia que você acaba se entregando, e você acaba fazendo amizade, e isso acaba ficando gostoso depois, assim. Eu acho que... E você sabendo que você está contribuindo para projetos que vão melhorar a sua localidade, né? Ou até, sei lá, seu país. O que é mais gratificante para você? Um trabalho numa empresa ou numa ONG? Eu vou ter que dar o braço a torcer que os trabalhos sociais me conquistam mais emocionalmente, né? Eu acho que acabo me apaixonando pelas pessoas que estão envolvidas, pela causa que está sendo falada ali. Enquanto que nas empresas a gente quer devolver um produto muito legal, muito, muito bem fechado, mas a gente já fica pensando, vou ter gordura para fazer um trabalho social depois. Eu já fico pensando nisso, né? É uma coisa tipo... É um negócio meio Robin Hood. Meio Robin Hood, meio dízimo, não sei. Mas uma coisa assim, tipo... Vou fazer essa devolutiva, vou fazer essa coisa girar e não ficar essa energia parada só aqui. Vou fazer a energia fluir para outros lugares. Você tenta, tipo, quando você está fazendo um job para uma empresa, levar a empresa também a se tocar que tem uma ONG na cidade, que ela pode colaborar? Sim. Promover essa aproximação. Então, tecendo essas redes, você acaba aproximando algumas pessoas, assim, né? Nem todas as parcerias são bem vistas, né? Às vezes, mas a gente, quando dá, a gente consegue amarrar esses compostos aí. Se liga que eu tenho uma coisa aqui na manga. E acho que quem não faz isso, né? Todo mundo tece redes e começa a amarrar histórias que poderiam dar certo, né? E indo pro lado social, eu acho que as histórias têm mais enredos para acontecer. Só tem a ganhar. Maravilha. Cara, e quem quiser conhecer mais do teu trampo, do teu trabalho, como é que pode? Onde é que pode encontrar mais informações, inclusive desse projeto aí? Bom, a página do Agente Social Design está no ar, né? Quem quiser digitar lá no Facebook, Agente Social Design, né? Vai poder encontrar isso lá e curtir. Enfim, lá eu vou começar a contar histórias muito bacanas. E, enfim, eu também tô aí, quem quiser me encontrar lá no Facebook, quem quiser fazer amizade comigo, sou super aberto, né? Quem quiser me mandar um e-mail, tdangelo@gmail.com. E também a gente pode bater papo sobre o setor privado, o terceiro setor, no caso, né? Acho que são mais esses contatos mesmo, né, professor? E o Thiago volta na nossa banca do Proset desse ano. Né? Isso aí. É membro da banca e vai ajudar a definir aí os vencedores da primeira edição do prêmio, né, estabelecido em parceria pela Unimap e Maflora. Thiagão. Maravilha, Thiagão. A gente agradece a presença sua, uma ilustre presença que representa aqui a cidade, Piracicaba, com o seu trabalho legal. Bom, gostaria de agradecer ao professor Fabiano, o técnico de São Rafa, que está lá no cantinho, a faculdade Unimap. E é isso aí, obrigado. Esse foi o 15º Periscópio. Valeu, galera. Semana que vem tem mais. Até semana que vem. Até semana que vem. Você acabou de ouvir mais uma edição do Periscópio, o podcast do curso de Publicidade e Propaganda da Unimap. Confira todas as nossas edições em facebook.com/periscópio Unimap.